Cadê a foto do Paulo Cupertino aqui? Ah, muito bem. Cadê a frase? Pode pôr, é na frase? Pode, vem para mim, por favor. Pode ler a frase aí, Percival? Para o Brasil, por favor? Rafael Miguel, irmão do assassino, faz nova revelação e a ameaça bate. É o tal do Joel, que nós somos atrás, é isso? Ok, veja só. As pessoas dizem, né? Olha, esse irmão do Paulo Cupertino é maluco. Maluco? Esse bobear é mais esperto que a gente. Porque, na verdade, ele passa informações e, na verdade, essas informações todas, na verdade, são ditas por ele para tentar complicar mais a situação. Mas em muitas dessas palavras do tal do Joel, a polícia tem que investigar, mesmo se não corresponder à verdade, porque, dentre tanta mentira, sempre ele vai acabar soltando alguma verdade. Quem está acobertando a fuga de um dos homens mais procurados do Brasil? Aliás, falando nisso, hoje completa 2 meses que o Rafael Miguel e os seus pais foram assassinados em São Paulo e até agora a polícia não teve a competência para prender esse homem. Se um homem que tem um rosto mais conhecido do que qualquer outra pessoa nesse país hoje não consegue ser detido pela polícia de São Paulo, que é responsável pelo caso, que inclusive demorou para colocar o carro que foi utilizado na fuga no sistema de busca, que demorou para colocar o nome do Paulo Cupertino na lista da Interpol, da Polícia Internacional, para evitar uma possível fuga para outro país. Vem para mim, por favor. O que a gente pode esperar da Polícia de São Paulo se não conseguiram prender o bandido mais procurado do Brasil hoje? E que aconteceu na capital de São Paulo. Não é um crimezinho, tem a foto do Rafael aí? Se tiver, pode dividir aqui para as pessoas terem em mente o assunto que eu estou falando. Não foi um caso que aconteceu numa cidade do interior, com pouca polícia, com pouca vigilância, não. Foi aqui na capital de São Paulo, num dos principais bairros onde aconteceu esse assassinato. Todas as emissoras de televisão, não é, divulgaram exaustivamente a foto desse homem e até agora ele não foi preso. A pergunta que se faz é, quem matou o Paulo Cupertino? Obviamente que foi, quem matou o Rafael Miguel? Obviamente que foi o Paulo Cupertino. Quem está acobertando a fuga dele? Ninguém consegue fugir desse jeito da polícia do Brasil todo, que supostamente deveria estar atrás dele, dessa forma, e ainda, de uma maneira irônica, teria voltado ao local do crime. Esse homem não ficaria longe por muito tempo, até porque tem família para sustentar. Aliás, tinha 2 famílias, que a gente saiba, né? A família lá do menino que me xingou, da esposa oficial dele que não quis abrir a porta na nossa cara. Vem para mim, por favor. E eu pedi para nossa equipe ir atrás do irmão do Paulo Cupertino, do Joel. Por quê? Vocês se lembram que na época o Joel nos deu uma entrevista falando o seguinte, olha, consegui livrar a barra de você com os homens, se referindo ao Tribunal do Crime, ali da região onde ocorreu o assassinato, como se os traficantes estivessem revoltados com o crime e teriam jurado Paulo Cupertino de morte. E eu pensei por um momento que sim, que poderia ser verdade. Afinal de contas, o local onde o Rafael Miguel, o pai e a mãe dele foram mortos, é uma área dominada pela facção criminosa que age dentro e fora dos presídios de São Paulo. E quem conhece um pouco, né? Todo brasileiro é obrigado a conhecer um pouco de noticiário policial, porque a gente convive com essa violência desmedida, sabe que o crime, que os bandidos, os traficantes, essa facção é impiedosa. Se alguém comete um crime na região que atrai a polícia, Percival, o que é que os traficantes costumam fazer? Ele passa a achar quem é o alvo da polícia uma pessoa absolutamente indesejável, que contraria os negócios que eles mantêm no lugar, acham que a polícia está lá exclusivamente por culpa dele, acham que ele é culpado por essa movimentação policial e não hesitam, então, diante disso, em condená-lo à morte, de capturá-lo e executá-lo. Essa ameaça aí, o que ele falou? O nosso produtor? Que vai me jogar para os carniceiros? Corajoso ele, hein? Que eu conhecia a Isabela há muito tempo. Que eu tinha alguma coisa com a Isabela, ele falou? Que absurdo, né? Bom, o que você vai esperar de um homem que no dia seguinte do crime falou que
Na verdade, o Paulo Cupertino matou o pai e a mãe porque queriam aliciar a menina para prostituição, se eu não me engano, ele tinha dito. Conheci a Isabela no dia que aconteceu o assassinato. E também, se conhecesse ela há muito tempo, qual o problema? Nenhum é vítima dessa história. Queria até ter conhecido antes, porque é uma menina muito doce, muito doce. Não queria ter conhecido esse Joel, esse cretino antes, porque é um cretino. E agora, se depender, até vou fazer um boletim de ocorrência contra ele, né? Dependendo do que ele falou aí. Eu vou deixar consignado, agora vou deixar claro, ele é um linguarudo, fica ameaçando, e quando ele diz que ele vai te entregar para os carniceiros, é sinal que ele é intimamente ligado aos carniceiros, seja lá o que ele queira dizer com isso. Portanto, a polícia precisa entrar em mais esse detalhe da história, porque ele está se vangloriando de ser ligado ao crime organizado, que ele pode mobilizar os assassinos para justiçar você. Então, se ele é tão ligado assim ao crime organizado, vamos ver que rede de proteção ele dispõe. E que o Joel também está diretamente ligado ao fato do Cupertino continuar foragido há 2 meses. Eu lamento que esse Joel fale tanta bobagem, né? Devia ajudar logo a polícia a prender esse Paulo Cupertino. Até porque eu não sei como a polícia de São Paulo... Bom, será que está mesmo interessada a polícia em prender o Paulo Cupertino? Uma boa pergunta, né? Será que realmente estão interessados em prender o Paulo Cupertino? Porque é tanta bobagem que esse Joel falou tentando atrapalhar a investigação que vocês policiais já deviam ter tomado providências. Por que a delegacia lá da área não faz nada com relação a isso? Curioso, né? Perguntar não ofende. Perguntar nunca ofende, estou perguntando, não estou afirmando. Mas tem um detalhe importante, você há de me perguntar o seguinte, Percy, eu vou mostrar já o tal do Joel Cupertino. Você há de me perguntar assim, Bate, mas por algum momento passou pela sua cabeça que o Paulo Cupertino não está sendo encontrado porque já foi morto pela facção criminosa que teria jurado ele de morte? E eu vou responder a vocês que sim. Que passou não. Eu vou responder a vocês de casa que passa pela minha cabeça a possibilidade desse homem ter sido morto. Antes isso do que a incompetência da polícia de São Paulo em 2 meses não conseguir prender o homem mais procurado do Brasil. Que dúvida você tem de um homem que tinha ligações sombrias, misteriosas com o mundo do crime, era dono de um desmanche. Geralmente, quem é dono de um desmanche na área onde atua a facção criminosa, ele dá satisfação para quem? Para poder ter um desmanche, Percival? Ele exatamente por ter que dar satisfações para o crime organizado. E, aliás, esse negócio de desmanche movimenta uma rede, porque o número de carros roubados e furtados é assustador, Bate. São mais de 70 mil em São Paulo. 70 é muito mil? carro. É muito carro. Então, o Cupertino, o seu raciocínio está correto. Porque se ele é um incômodo, se ele atrai a atenção da polícia, se ele atrapalha os negócios do tráfico, é muito mais cômodo para os carniceiros, como diz o Joel, executar o Cupertino e enterrá-lo para ele desaparecer do mapa. É um raciocínio lógico, é uma possibilidade a ser considerada. Percy, porque eu nunca vi a polícia ser tão devagar para prender alguém tão procurado. Uma coisa é um sujeito que fez um crime, teve uma divulgaçãozinha ou outra na imprensa. Outro é um cara que foi mais mostrado, a cara dele é mais conhecida que a sua no Brasil hoje, mais conhecida que a minha. Acho que só não é mais conhecida que o Silvio Santos e o Bolsonaro, porque o resto, todo mundo conhece o Paulo Cupertino. Todo mundo conhece o Paulo Cupertino. Será que mataram ele? Porque o comportamento do Joel Cupertino, do dia seguinte ao crime para hoje, mudou da água para o vinho. Mudou porque, no primeiro dia, ele aventou sim a possibilidade, dizendo que os homens do tráfico estavam atrás do irmão. Isso, inclusive, se fosse um blefe dele, se fosse uma mentira para tentar atrapalhar o trabalho da polícia, se o tráfico não tinha naquela altura a intenção de fazer algo contra o Paulo Cupertino, a partir daquela declaração do irmão que é carne e unha com Paulo Cupertino, o tráfico pode ter se tocado. Opa, peraí. O cara tá falando aos 4 cantos, dando entrevista em televisões, dizendo que a gente tá atrás desse homem. Quem que é esse homem? Daí o traficante vai lá, manda matar. Eu acredito muito nessa hipótese. Mas também
exatamente essa hipótese que eu acredito. Não sei se o Percival não tinha pensado nessa possibilidade. Não, não tinha possibilidade, mas admito. Até porque esse Joel aí, o irmão linguarudo, ele transita no mundo do crime como se fosse um diplomata, um relações públicas, um intermediário. Exatamente. Entre o irmão dele e os criminosos. É ele que faz intermediações, faz acertos, faz ajustes, faz promessas, estende uma rede de profissão. Esse Joel precisa ser investigado devidamente, tão quanto o Cupertino. E é muito atrevido e folgado. Eu vou fazer uma pergunta. Daqui a pouco eu vou botar já o que esse Joel vai falar. É bom que ele fale em rede nacional, deixa eu falar. Vai me ameaçar em rede nacional? Vamos ver se a polícia agora não faz nada, né? Vamos ver. Porque a ameaça não é pra mim, ele não vai conseguir fazer nada contra mim. Não vai conseguir fazer nada contra mim. Agora, a partir do momento que ele faz uma ameaça dessa, ele está desafiando a polícia de São Paulo. Eu não sei se o governador João Dória percebeu o quanto isso pode manchar o governo dele. Não acho que eu conheço o João Dória pouco, mas pelo pouco que eu conheço, eu sei que é um cara que preza muito pela imagem do seu trabalho. E assim tem que ser, como todos nós. Será que o governador está sabendo da lambança que estão fazendo nesse caso, da incompetência que estão tendo para prender um dos assassinos mais procurados do Brasil? Ou vocês acham que eu ia deixar esquecer esse caso aqui? Vocês acham que Cidade Alerta, hein, polícia? Cidade Alerta mostra só quando acontece o fato? Esquece. Ah, vamos esperar que daqui a pouco a imprensa vai abafar? Aqui não. Aqui eu vou até o fim, até vocês prenderem. E se não for eu aqui no Cidade Alerta, vai ser outro. Porque esse é o DNA do programa. E eu quero deixar um outro esclarecimento importante. O Joel, a partir do momento que tem coragem de me ameaçar e coragem de desafiar a investigação desse caso, está desafiando a Secretaria de Segurança de São Paulo. O cara está debochando de vocês e está solto. É óbvio que ele deve saber onde está o irmão. E vou te fazer uma pergunta pela minha ignorância. Eu acho que muita gente também deve ter a mesma dúvida que eu. A família dele precisa se sustentar de alguma maneira. Ele é o responsável pelo sustento da família. A polícia pode, nesse caso, investigar a família, Percival, para tentar chegar até esse homem ou não? Isso é proibido pela lei? Não, a investigação tem muitos detalhes, tem coisas que são subterrâneas, são obscuras. Uma investigação usa de vários mecanismos para chegar a alguém procurado. Não é preciso alardear não, viu, Bate? Ah, estão na campana da sua pai, da sua mãe, não precisa falar isso. Observa discretamente, vê quais são os passos, direciona as investigações, nem precisa tornar isso público. Aliás, a polícia faz muito isso aí. Uma investigação bem feita tem vários instrumentos. Quando se fala em inteligência da polícia, inteligência quer dizer usar a cabeça, se infiltrar, estar em todas as horas, lugares, obter informações onde ninguém ousa aparecer, infiltrar-se nesse lugar, obter informações desse lugar, disfarçar-se. Tem polícia andando em vários lugares que você nunca vai dizer que é um policial. Mas eu vou lhe fazer agora uma observação, e para você de casa também, né? Vocês sabem que eu falo mesmo. Transparente, o Cidade Alerta é totalmente democrático e transparente. Pensem, o Rafael Miguel foi morto. No dia seguinte à morte dele, todas as emissoras, eu, aqui no Cidade Alerta com Percival, o Gotino no Balanço Geral, o Datena, o Globo, todas as emissoras, todo mundo mostrando ao vivo, né, num trabalho importante, as buscas pelo assassino, ok? Foi mostrado. Sim. No primeiro dia nós mostramos, no segundo dia nós mostramos, no terceiro dia nós mostramos, no quarto dia acabam as operações. Misteriosamente, as buscas pelo Cupertino de operação grande, acabou. Quem será que deu a ordem, se é que existe alguém, para suspender as grandes operações para buscar o Paulo Cupertino? Porque uma grande operação da polícia para buscar um assassino, ela não é só importante pelo local onde acontece, isso encoraja a população a participar junto e denunciar o que sabe. O que aconteceu na Polícia de São Paulo que nós víamos vários setores empenhados e de uma hora para outra as operações cessam? Será que alguém chegou para o secretário e pediu para todos os departamentos pararem
e deixar só com a delegacia local, porque esse seria o melhor passo para chegar até o Paulo Cupertino, a pessoa se falou isso se enganou, porque hoje completa 2 meses e até agora vocês tomaram de 10-0. Foi pior que o jogo do Brasil contra a Alemanha, não é? O Brasil contra a Alemanha? Que foi 7-1. 7-1. Não, mas muito mais. Paulo Cupertino está dando de 10-0 na Polícia de São Paulo. Então, isso precisa ser esclarecido para a sociedade. Por que de uma hora para outra para de se fazer operação para atender ao interesse de alguém? Será que realmente existe o interesse de prender esse homem? Eu estou perguntando. Porque me parece que tem gente que não quer. Existe gente aqui em São Paulo que parece que não quer a prisão desse homem. Existe alguém que está se colocando à frente de alguma ação para impedir que o Paulo Cupertino seja preso? Porque eu não vejo outra explicação. Eu nunca vi alguém que comete um crime tão relevante no Brasil, com tanta exposição, não ser preso. Ou vai me dizer que não tem nenhum policial, a gente consegue prender, né? O Cidade Alerta mostra aqui casos com menor relevância e a gente acha gente desaparecida há meses. Ontem a gente achou a Beth morta, 40 centímetros debaixo da terra, depois de 130 dias procurando. E com a exposição que todas as emissoras deram, todos os sites de notícias, jornais impressos, revistas semanais, povo compartilhando adoidado em Instagram, Facebook a foto, vão me dizer que não conseguiram achar até agora um dos homens mais procurados do Brasil. Me digam, qual a oferta que vocês estão oferecendo de recompensa para quem dê informação sobre o Paulo Cupertino? Tem alguma? Não, até agora não. E o que se deve levar em consideração é que o Cupertino matou o Rafael, o pai dele e a mãe dele. Matou os 3 a tiros sequencialmente. Portanto, é um homem perigosíssimo. A minha sugestão é que a polícia coloque o Cupertino na lista dos 10 mais procurados de toda a polícia. Coloque oficialmente, porque já é, né? É. Coloque oficialmente. Oficialmente, colocar oficialmente e empenhar-se nessa busca. Mobilizar recursos, designar equipe especial, enfim, dar uma atenção especial para o caso. Repito, Cupertino matou Rafael, o pai e a mãe. É um homem perigosíssimo. Pois é. A Isabela, eu não vou falar o que ela me escreveu aqui, mas Isa, pois é. Mandou mensagem agora aqui a Isabela, porque ela acha que pararam de buscar. Imagina, como é que a Isabela vai seguir adiante na vida dela, sabendo que o assassino do namorado, do homem que ela nunca considerou pai, que batia na mãe dela, que batia nela, que matou a queima-roupa com tiro o sogro e a sogra, por nada, a moça chega e fala: oi, o senhor que é o pai da Isabela? Ele: não, sou a mãe, vai lá e mata. Algumas regiões do país ficam com a programação local, para vocês tem mais amanhã. Então, é a preocupação da segurança e integridade da Isabela, da mãe, das pessoas que testemunharam e da família do Paulo Cupertino. É bom deixar claro para você que é esposa, é bom deixar claro para os filhos desse homem, que um homem que foi capaz de matar essa gente toda no meio da rua, sem medo da punição, vem para mim, por favor. Não tem empatia, não tem afeto com ninguém. Não tem afeto, não tem apego com a mulher, não tem afeto, não tem apego com a amante. Ele enganou a esposa esses anos todos, fez filho grande hoje fora do casamento. A senhora acha que esse homem tem algum apego com a senhora? Então, se a senhora estiver me assistindo, denuncie, a senhora sabe onde ele está. É óbvio que a senhora sabe. Denuncia de outra maneira, para que a senhora não fique exposta, mas denuncie. Não só pela segurança da Isabela, que tem todo o direito de ser feliz com 18 anos de idade, não pela segurança da mãe dela, mas pela segurança da mulher dele de verdade, a esposa oficial, pela segurança dos filhos e de todos os parentes. Porque esse homem não é de confiança. Se for para atirar, ele atira sem pensar, independente se ele tem afeto ou não com essa pessoa. Não pensem que ele matou o Rafael Miguel, o sogro e a sogra da Isabela, porque ele tinha ciúmes da Isabela. Balela isso. Ele não tinha nenhum laço emocional com a Isabela. A Isabela nunca o considerou como pai. Sabe por que ele faz isso? Para mostrar que é o manda-chuva do bairro.
para mostrar que quem manda ali no quadrilátero é ele, para mostrar que se não é do jeito que ele quer, ele mata mesmo e fica por isso mesmo. Até porque vários crimes que foram atribuídos a ele até hoje, misteriosamente, foram abafados. Ele parece que foi considerado inocente num assalto a banco, se eu não me engano. Me diga, como é que alguém que é preso durante um assalto a banco acaba sendo inocentado, gente? Então existem muitas perguntas sem respostas. Mas a gente vai até o fim. Eu não tenho medo. Tem medo? Não, não. Ele é poderoso lá no subterrâneo do crime. Conosco aqui não tem essa história aqui. Se ele gosta de briga de cachorro grande, encontrou uma, para usar a linguagem do mundo do crime. E se tem gente na polícia de São Paulo que não tem interesse em prender esse verme, perdão a expressão? Perdão a expressão, o Clóvis até fala às vezes, olha, não fala verme, eu vou falar como? Eu queria falar uma outra coisa, mas eu não posso. Porque eu falo palavra feia de vez em quando, você fala também? Todos nós falamos. Que esse homem não dá para definir com outra palavra. E só para deixar, o Rafael, inocentemente, naquele dia dos assassinatos, ele vai lá procurando, pretendendo dialogar com o Cupertino para dizer que o que ele queria era um relacionamento respeitoso, amoroso, sério, que ele gostava de verdade da menina. Quer dizer, ele foi se apresentar, é como se ele fosse como se fazia antigamente. Pedir a mão da Isabela em namoro, para um relacionamento sério, duradouro, uma demonstração de comprometimento. Foi isso que o Rafael fez. E o que faz o Cupertino? Diante disso, simplesmente elimina a tiros ele e os pais e a mãe. Aliás, o pai e a mãe do Rafael foram lá nesse encontro para dar respaldo às afirmações do filho, ao comprometimento do filho. Percival é um homem... As pessoas estão me escrevendo no Instagram achando que eu estou chorando. Eu não estou chorando, está brilhando meu olho. É a emoção de falar do caso. É a emoção de ficar... Não, dizendo que é desde o começo do programa, acho que a emoção de estar perto de você. Não. Você está emocionado e é natural. Você é tanto ouro que brilha meu olho. Mas olha, e esse caso, né? As pessoas falam, né? Quanto eu me apeguei a esse caso, não tem como não se apegar, né? Maurício Sticer, inclusive, que é um dos principais colunistas do Brasil, fez uma crítica para mim e falou: Bate se envolveu demais nesse caso, não deveria. Mas não tem como. Se eu não me apego nos casos que são mostrados aqui, acho que eu não vou transmitir a verdade. Eu falo com vítima, falo com pessoas envolvidas, porque eu quero ajudar de alguma maneira. Só mostrar o caso por mostrar não me interessa. Não me interessa de verdade. Só mostrar um caso pela tragédia que aconteceu não me interessa. Se não for para ajudar, para resolver, né? As pessoas falaram muito daquele caso da... Lembra do menino que foi morto por aquela mãe marginal e pela namorada, lá em Brasília? Foi morto e elas mutilaram o menino, uma coisa horrível. E as pessoas perguntaram: Bate, por que vocês não falaram tanto? A gente deu a matéria aqui. Eu fiz um comentário, cobrei a polícia, só que não tem mais o que falar. Por quê? Porque elas foram presas, confessaram o crime e foram presas. Preciso dar espaço aqui no programa de casos que não foram resolvidos, como é o caso do Paulo Cupertino. E por isso que eu preciso mostrar a foto dele várias vezes. Aliás, uma dica para a polícia, né, Bate? A cara do Cupertino agora não é mais essa aí que nós estamos vendo na imagem. Eles sabem, Percival. Sim. Se a gente sabe, eles não vão saber. Agora, Então, por que não prende se sabe? Então, até já se foi levantado quais seriam os possíveis disfarces, o corte de cabelo, usar peruca, usar boné, enfim. Tem que se levar tudo isso em consideração para se localizar o Cupertino, ou seja, levantar todas as possibilidades, inclusive de disfarce visual. Eu não consigo entender, vem para mim, por favor. Um homem, né, temido, perigoso, assassino frio, que vai falar, se um dia for preso, que agiu em violenta emoção, se der sorte aí, mataram esse homem numa favela aí, né? Sorte mesmo, porque o azar é a gente ficar sem saber se esse cara tá perto dos nossos filhos, dos nossos familiares. Azar é o nosso de ter esse homem solto e azar é o nosso de ter uma polícia que não tá comprometida para prender. Um homem que mata só porque a mãe do Rafael Miguel perguntou: o senhor que é o pai da Isabela? E ele se irrita e fala: não, eu sou a mãe, vai lá e mata os três a queima-roupa. Não era justificativa para as operações seguirem?
Quem do governo de São Paulo deu ordem para cessar as operações, para acabar as operações? Ah, não, as operações estão sendo feitas de maneira sigilosa. Que estão sendo feitas de maneira sigilosas? Conversa de vocês. Conversa de vocês. Vocês estão preocupados em prender o pai de família que foi lá, furtou um leite para a criança no supermercado. Aí vocês prendem, faz a apresentação. Agora, esse homem, de verdade, eu não vejo o interesse de vocês. E é justamente pelo desinteresse da polícia de São Paulo que inflama o irmão do Paulo Cupertino para fazer ameaça, que inflama o irmão do Paulo Cupertino para bater no peito falando que é o bonzão do bairro, que inflama esse sujeito, esse Joel Cupertino, a falar que o irmão dele fez certo. Porque se a polícia estivesse realmente interessada em pôr um ponto final nessa história, esse Joel já tinha sumido também. Afinal de contas, ele sabe muito. E vou falar uma coisa pra vocês também, hein? Falar uma coisa pra você, não sei se você vai concordar comigo. Todos nós só sabemos que é o Paulo Cupertino o assassino porque a Isabela e a mãe sobreviveram e contaram. Porque se ele tivesse apagado todo mundo, será que a polícia, pelo interesse no caso, já ia ter descoberto quem matou? Não. A informação aí dos familiares foi decisiva, até porque muita gente assistiu a cena do crime lá. Muita gente não, pelo menos algumas pessoas. Isso foi decisivo para se soubesse imediatamente quem era o autor. Até porque ele desapareceu. Todo mundo viu, sabia que era ele. Foram recolhidas cápsulas da arma lá no crime, que aliás era uma pistola 380. Ele disparou, praticamente descarregou essa pistola e seus 18 tiros e fugiu. E permanece fugindo, desafiando, ironizando, debochando. Então, como ele está debochando e desafiando, para a polícia já se torna uma questão de honra da polícia, localizá-lo e capturá-lo. Teoricamente deveria ser, né, a honra deles fazer isso, mas não tem sido. Um homem que volta para o local do crime, um dia depois, para trocar de carro, e ninguém prende. Aliás, já usou 4 carros, ao que a gente saiba, né, Bate? 4. Com certeza foi muito mais. Ao que a gente saiba, 4. E aí você há de me falar assim, né, Bate, a sua opinião é que ele foi morto pelo Tribunal do Crime. Talvez o Tribunal do Crime tivesse mais interesse no Paulo Cupertino do que a Polícia de São Paulo pelo andar da investigação. Mas também, com esse desinteresse da Polícia de São Paulo em prender o Paulo Cupertino, se bobear, ele está até do lado da casa dele, né? Porque não se tem interesse, não se faz busca. Polícia de São Paulo manchando a imagem do nosso estado, que é o mais rico do Brasil e tem a polícia mais poderosa. Eu acho que está na hora do governador de São Paulo sentar, bater na mesa. Tem que bater na mesa, governador, bater forte e falar: ou vocês resolvam esse caso ou eu vou trocar. É simples assim. 2 meses para isso e não conseguiram? Não tiveram nem trabalho de investigar, porque as testemunhas confirmam e depois a câmera de segurança revelou que era ele mesmo. Nosso produtor Éder Frit foi atrás desse Joel. Enche a tela, por favor, para eu pegar aqui meu celular. Por gentileza. Volta aqui para mim, por favor. Pedir aqui para o nosso produtor. Isabela dizendo aqui, ó, não existe crime perfeito, se não encontraram é por falta de interesse. Também acho. E a Isabela corajosa aqui, ó, conte comigo, Bate, para o que precisar para termos justiça. Diz que Joel Cupertino diz que eu menti quando mostrei SMS dizendo que era dele. Meu queridão, aquilo lá quem mandou foi a polícia, tá? Aquela mensagem foi interceptada pela Polícia de São Paulo. Se você acha que não era sua, você fala para o delegado. Que ele pensou em te processar e arrancar milhões de você. Primeiro que eu não tenho milhões. E segundo, o que você vai processar, sujeito? Falar o quê? Falar o quê, tadinho? Não, nem sabe. Aliás, sabe bem o que é processo, né? Deve saber bem o que é processo. Falou que o PCC
facção criminosa perdoou Paulo Cupertino. Olha aí. Então ele é porta-voz do PCC. Isso já não dá um caso da polícia abrir inquérito e investigar? Mas Porque uma declaração dessa? Ele está fazendo apologia da organização criminosa e, ao mesmo tempo, se dizendo... Se bem que ele é um mentiroso falastrão, mas ok, né? mas Percy... Mas ele está dizendo, eu falo em nome do PCC, o PCC já perdoou. Ele está dizendo isso. Então, mas é que eu estou dizendo, eu não sei qual seria o crime. Apologia ao tráfico, talvez? Não sei. Vamos ver se ele fala isso mesmo na gravação. Está dizendo que eu conheci a Isabela, a namorada do menino, há 4 anos. Mentira, conheci ela no dia. Mesmo se conhecesse antes, é um problema meu. Não conhecia. E está dizendo aqui que vai me jogar nas mãos dos carniceiros. Ah, meu amigo. Já convivi, já tive que fugir de gente muito pior. Pelo jeito ele entende de carniça, né? É. Bom, mas aí, o que eu estou dizendo? Diante de todas essas colocações, mais as que ele fez lá atrás, desafiando não a mim, porque eu nem ligo para esse tipo de gente, de verdade. Vou fazer ano que vem 25 anos de carreira. E já vivi de tudo. Sou um jovem velho. Um jovem velho, já vivi de tudo, já fui ameaçado de tudo. E tô aqui, e vou até o fim. E vou até o fim. Mas, diante dessas declarações, numa dessas uma apologia ao tráfico, vai lá a polícia, pega o Joel, duvido que ele não entregue o irmão. Mas falta interesse, né? Falta interesse. Falta interesse de vocês. Senão vocês já teriam pego esse Paulo Cupertino, ó. Há muito. Mas muito tempo, muito tempo. Deixa eu ver o produto. Tem aí. Peraí, Mari. Além do Éder lá, tem mais o que dessa história? Hein, Mariana? Um documento. Que documento é esse? É papel? Põe aqui que papel é esse. É inédito? Esse é um documento exclusivo. Presidente Prudente, 24 de junho. Que documento é esse, Mari? Uma passagem de ônibus. Quando foi o crime? Foi 23? Quando foi o crime? Vê pra mim, porque foi um pouco depois do assassinato. Prezado senhor, em resposta ao ofício expedido nos autos, datado de 19 de junho, temos a informar, conforme pesquisa realizada pelo departamento comercial desta empresa, a pessoa de Paulo Cupertino Matias, portador do RG, não possui registro no sistema de comercialização de passagens no período compreendido entre 9 e 18. Contudo, restou apurado, foi dia 9, hein? Foi dia 9 de junho o assassinato. Contudo, restou apurado que no dia 24 de junho, ou seja, 2 semanas depois do assassinato, referida pessoa viajou de São Paulo para Ponta Porã. O Paulo Cupertino 2 semanas antes? 24 de maio, ok, perfeito. 24 de maio, 2 semanas antes, do crime, ele viajou de São Paulo para Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. 2 dias depois, voltou de Ponta Porã para São Paulo em companhia de Carlos Almeida de Freitas, portador do RG tal. Adquiriram passagens com numeração sequencial e viajaram com poltronas contíguas na ida quanto na volta. A polícia acredita que essa viagem a Ponta Porã do Paulo Cupertino possa ter existido para que ele comprasse a arma do crime. Eu não acredito. Por que eu não acredito? Não precisa ir tão longe para comprar uma arma, né? Ainda mais um cara que tem um desmanche e que mora numa região dominada pelo tráfico de drogas. O que mais tem, Mari? Tem um áudio também, né? Antes de eu colocar o Éder. Peraí, enche a tela, por favor. Enche a tela, por favor. Vem pra mim, por favor. Dá a imagem aqui. Agora eu me localizei. Dá a imagem, por favor. Parou. Aí é o nosso produtor com o Joel Cupertino. Aí. O cara andando ali no bairro, tranquilão. Sem medo de absolutamente nada. E é nessa hora que ele vai fazer as revelações, Mariana, pro Éder? Falar a história que a facção criminosa perdoou. Num áudio maior. Ok, vamos lá. Põe aí a primeira parte, por favor. Só que ele fez comigo por uma covardia, irmão.
Eu mostro pra você, Palabate, eu nunca conto com o J direto com você, de tudo. Mesmo assim, meu, não é por medo não, tio. Pra mim, ó, se eu morrer, eu viver, tio, eu já vivi pra já. Tô com 53 anos, meu. Deus que vai me tirar. Eu sou assim, eu já vi muita coisa na vida. Só que ele fez comigo, ele é mal burro, tio. Ele caiu na mão da pessoa certa. Porque eu não sou um cara vingativo, meu. Eu tô ajudando meu irmão porque eu sou o coração dele. Eu queimei minha cara, tio, por causa do meu irmão. Eu sei que eu tenho coração bom, tio. Tudo que aconteceu, meu. Olha o meu. Fosse minha mãe, tio. Pudesse ser quem for, falar, minha pilantra. Ele. A filha dele, tio. Nem todos os vídeos que eu gravei lá, os jogos lá, tudo verdade, meu. A pessoa já tava desde 16 anos, menina, tio. Você tem uma filha? Você viu os bagulho lá? Certo, meu? Você tem uma filha, meu, como que você vai pegar e deixar uma menina dormir na sua casa sem falar nada? De 16 anos, 18 anos. Ô, quando tem 18 anos, meu, vai levar chamar a menina pra casar. Por que não chamam com 16? Não precisa ter a idade. Então põe um negócio. Não, põe um negócio que põe assim, ninguém tá acusando ninguém. Mas de hoje em dia, meu, você vê como que tá as coisas, tio. O cara vai pra fazer escolinha de futebol, aí é estupado, meu. Criancinha. Segura, por favor, segura, por favor. Aí ele tentando justificar, de novo, o crime que o irmão cometeu. De novo, tá tentando dar razão para o irmão ter matado a família do Rafael Miguel e o próprio ator. Só que aí, mais uma vez, esse Joel, o Percival, ele afirma que está ajudando o irmão porque o irmão é um cara de bom coração. Um homem que afirma isso, Percival, que está ajudando o irmão numa fuga, a polícia não pode fazer nada? Não pode e deve fazer, né? Até porque ele tá defendendo o irmão ao extremo, sabendo que o irmão matou o Rafael e o pai e a mãe. Ele sabe disso que aconteceu. Agora ele tenta amenizar, explicar, justificar uma coisa que é absolutamente injustificável. Não há o que justifique de jeito nenhum. Agora, o Cupertino, rapidamente, bate aquela viagenzinha lá, Ponta Porã, só lembrando. Não, pode não ter sido apenas a arma. Ponta Porã é fronteira com a paraguaia Pedro Juan Cabaleiro e outras cidades ali, como, por exemplo, Capitão Bate. Pode ter ido por causa de droga. Pode ter isso por causa de droga. Não, Daí, os traficantes têm interesse em afastar a polícia da região e, como você aventou a hipótese, eliminá-lo. Eu diria, então, outra coisa. Fica perto da fronteira com o Paraguai? É fronteira. Então, vem para mim, por favor. Pedro Juan. É só atravessar a rua. 2 semanas antes de matar. Atravessou a rua, já está no Paraguai. Tá no Paraguai. 2 semanas antes de matar. A gente sabe que a polícia tem muita escuta telefônica e esses homens só se falam pessoalmente. Quem garante que ele não foi 2 semanas antes lá para a fronteira com o Paraguai para negociar com os bandidos lá do outro lado a fuga dele para o país? Porque uma coisa é ele cometer um crime e chegar do nada no Paraguai, sem saber para onde ir. Não é assim. O mundo do crime não é bagunçado, a polícia está bagunçada, o mundo do crime não é. Quem garante que ele não botou o pé nessa cidade, nessa viagem confirmada em primeira mão aqui pelo Cidade Alerta para a fronteira com o Paraguai? Não para buscar arma. A arma ele tem aqui, fácil, em qualquer buraco. Quem garante que ele não foi para lá para negociar a fuga dele? Exatamente, quer dizer, pensando, você vê que ele viajou antes. Os assassinatos acontecem depois. 2 semanas depois? Ninguém consegue achar, mas é evidente que ele tem uma rede de proteção. Ele tem uma rede de proteção, ele está sendo acobertado, está sendo protegido. Então, pode ser isso aí também. Ele vai para lá primeiro, mata depois e foge para se esconder lá. E será que a polícia já chamou aquele outro rapaz que estava com ele? Hein, Mariana? Tem que perguntar para a Secretaria de Segurança Pública, cadê o documento exclusivo que a Mariana obteve aqui? Cadê aquele... Aqui. Ele foi ao lado de um homem que chama Carlos Almeida de Freitas, tá? Carlos Almeida de Freitas. Inclusive a transportadora diz que pode ser verificado nas relações dos passageiros anexa que se extrai de ambos que adquiriram passagens com numeração sequencial, ou seja, um comprou na sequência do outro. Ok? Um comprou a passagem na sequência do outro. Então não adianta falar que não estavam juntos. E com poltronas contíguas, tanto na ida quanto na volta. Contíguas é o quê? Uma do lado da outra também? Juntas. Uma do lado da outra. E essa é a informação da empresa de ônibus. Quer dizer, eles viajaram para Ponta Porã juntos e voltaram juntos. O tempo todo. Juntos na ida, juntos na volta. Então tem que perguntar para a polícia onde está o Carlos Almeida de Freitas, porque ele sabe o que foram fazer. Se eles forem voltaram no mesmo ônibus, tanto na ida quanto na volta juntos, esse carro sabe falar para a polícia o que aconteceu.
Ou não? Claro que sim. E a polícia pode se dirigir à empresa lá. Lá está no timbre do documento, Viação Moto. É uma empresa de ônibus, aliás, muito conceituada. Não, e já fez o papel dela, que era informar para a polícia que esse passageiro, sim, esteve, está na relação, junto com esse outro homem. A empresa foi safa. Agora, tem que ver... eu ia falar, tem que ver se não é uma coincidência. Difícil ser coincidência uma pessoa ir do seu lado na ida e na volta e comprar bilhete sequencial, né? E ninguém vai para Ponta Porã por coincidência. Ah, ele mora no mesmo bairro que o Paulo Cupertino? Ok, me dá a imagem, por favor. Vai chegar a parte que ele diz... Não, ali mesmo do produtor, isso. Chegar a parte que ele diz que a facção criminosa perdoou o irmão, Paulo Cupertino, e também a parte da reportagem que ele faz ameaça, que eu tô morrendo de medo. Nossa, não vou dormir à noite. Depois do intervalo, me aguarde, Brasil. Pois bem, vamos lá, vamos seguindo com a história do Paulo Cupertino, né? O Joel Cupertino fez revelações, a ameaça... Não sei nem porque a Mariana botou aqui, isso daqui não me deixa com medo, não vai me intimidar. Aliás, ele já tentou me intimidar um mês atrás, recebi o carinho da Xuxa, do Ratinho, da Sônia Abrão, né? Todas as pessoas falando, Bate, não desiste, estamos do seu lado, porque não vai desanimar, pode vir a ameaça que for. Me comprometi desde pequeno a seguir esse trabalho, tenho Cidade Alerta como missão deixada pelo Marcelo Rezende, vamos até o fim nesse caso, vamos até o fim, não vão nos intimidar, não vão. Vamos ver o nosso produtor com o Paulo Cupertino, com o Joel Cupertino. Vamos ver. Criancinha, então quer dizer, a cabeça do cara não é bobo, tio, o cara é intelectual, meu. Ele vê televisão, vê tudo. Mas você acha que o Bate errou então, de alguma forma? Meu, ele errou não, tio. Ele pegou o seguinte, mano, ele é o seguinte, ele é mal burro, ele é mal burro, meu, burro. O cara merecia falar, meu, eu quero tomar um café com você, quero sair, ó, certo? Mas eu não tenho medo, sabe por quê, meu? Minha vida, meu, eu nasci, eu vou morrer. Você acha que você pode sofrer alguma consequência? Até por ele, não dele, do Bate mesmo. O Bate pode matar. Por quê? Meu, o cara fazer um bagulho desse, meu, pega lá, pega assim, fala assim, só pra ele assim, ô Bate, é o seguinte, ó, a única coisa que tá pegando pra você, tava pegando, que podia te vida. Isso aí, tio, ele vai pagar a cara, tio. Eu não tenho pode coisa. Eu tenho 53 anos, eu não sou nem digno de falar o nome de Deus, certo? Mas o que eu já vi na vida, meu, seguinte... Mas do Paulo você não tem nada. Tem uma pessoa boa, tio, é boa. Quando você saiu, foi na hora, tio. Perdeu tudo os bagulho dele, mulher, tudo casa, tudo minha mãe. Ele fez uma viagem pra Ponta Porã uma semana antes. Ele tinha um negócio lá? Ele não fez não, hein? Ele não fez viagem tem não, uma passagem emitida pra ele. O nome dele? Ah, então acho que deu alguma coisa que meteram meio então, hein? Fizeram algo... Mas antes do negócio? Não sei quanto isso daí. Eu tava mais ou menos, você quer saber, ó. Eu tava fazendo, que eu tava doente, tava fazendo quase um ano já da loja já. E aí nosso contato era aquele, minha mãe, eu vinha aqui, nós conversávamos assim. Mas negócio... Vocês tinham uma boa relação assim? Lógico, meu, nós é sangue no sangue, tio, nós temos sangue no sangue. Tudo, meu, tudo, você tem discussão tá com a sua mãe, com seu pai. Mas de boa, mas de coração, que não pode pra você, mano. Fosse pilantra que eu falava pra você, mano, é mais pilantra, eu quero que se... Mas não aconteceu. Só que o que ele fez, meu, ele distorceu muito, meu, e ele é muito, meu, tipo assim, meu, tudo como que é. Ele parece que ele é um carniceiro, tipo, porque as reportagens dele não é repartidor, tio. Aquele cara é uma vacilão, tio. Você falando do Bate? Do Bate, porque ele fez, meu, o que ele desejou pra mim, mano, ele tentou, ele desejou minha morte, tio, esse cara aí. Mas não, meu, para, para, babi. Eu tenho 53 anos. Não, mas você tampou uma mensagem, meu. Então você acha que ele pode tanto estar morto quanto vivo escondido em algum lado? E tanto o Bate pode mandar me matar também, tio. Eu tô esperto com ele, mas tá na mão de Deus também, meu. A comunidade tá resolvida, tio. Aqui tá resolvido. E você quer saber nem meu irmão, tio, pra você ver como que é o bagulho. Até do meu irmão já tá limpo pro PCC, tio. Por quê? Nós tá 40 anos, tio. Antes do PCC ser fundado, nós já era malandro, velho. Você tá entendendo como que é o modo de falar? Então ele já perdoou. Já era, acabou, já era. Por quê, mano? Tem essa explicação, tio. Os caras estavam com a filha dele. Foi em honra da família dele, tipo, foi na porta da casa dele. Teve o bagulho, certo, mano? Então quer dizer, não foi o bagulho que chegou ali e matou ele. Então quer dizer, já foi conversado isso aí. Não estaria aqui, tio. Mas você acha que ele matou com autorização do PCC ou foi depois, meu, né? Perdoou depois? Eu tô falando assim, na hora, meu. Só que na hora, como corre o buchicho, matou 3 pessoas ali. E cara, aí daqui a pouco, como que foi? Aí foi o bagulho da filha dele, como que foi? 16 anos, tava lá, 18 anos no casamento. Já tava dormindo na casa dos caras faz tempo, tio. Isso que eu tô falando pro Chico, não pode explicar. E você acha que o PCC pode estar dando cobertura? Ah, meu, é mais provável ele estar dando cobertura pra ele do que tá atrás dele, viu, meu? Fala pra ele uma coisa, um recado pra ele, mano. Fala pra ele não falar mais meu nome na televisão, não contou nada a ver com isso, certo? Beleza, não. Se ele falar meu nome, aí eu vou pra trás desse bagulho aí. Fala, meu, já falou com na paz. Ele vai te perdoar esse bagulho aí, que ele podia acabar com a sua carteirinha, rasgar sua carteirinha de repórter, certo? Só que se você falar o nome dele mais uma vez na televisão, ele vai meter uma parte de processo em você e vai rasgar sua carteirinha de repórter, que ele tá na minha mão. Se você quiser experimentar, fala Joel na televisão, aí, mano, eu vou jogar na mão dos carniceiros. Joel.
e tá dizendo que o Paulo Cupertino vai me processar para tirar minha carteira de repórter? Tadinho. Seria uma boa, porque se ele me processasse, ele ia ter que aparecer, ia ter que ter endereço, e aí era fácil prender. Mas não vou dar essa sorte dele me processar. Seria uma sorte. Seria uma sorte. Bom, a gente segue na investigação. Eu pedi para que a gente fosse atrás desse homem, né, para que a gente pudesse voltar nesse assunto, porque o Cidade Alerta não esquece. Se você tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Paulo Cupertino, em memória do Rafael Miguel, em memória da mãe do Rafael, em memória do pai do Rafael, que não mereciam esse final tão humilhante de vida, comunique imediatamente à polícia, porque eu tenho certeza que ainda vai aparecer uma guarnição da polícia, uma equipe de uma polícia interessada em prender esse homem. Porque o trabalho que a gente tem visto atualmente não me parece, espero estar enganado, mas não me parece ter o mesmo desejo que todos nós brasileiros de colocar esse homem atrás da cadeia.